Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emaús. Turma, nas últimas aulas nós temos estudado sobre alguns hábitos indígenas, sobre a parte da cultura indígena, sobre o que aconteceu com esses indígenas com a chegada dos portugueses, né? E que grande parte desses povos indígenas, eles foram exterminados por diversos motivos, entre doenças trazidas pelos europeus, resistência desses indígenas à escravidão e a catequização desses indígenas pelos padres jesuítas, que foram fatores que levaram ao fim de vários povos indígenas, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre os índios na atualidade. A população indígena ela está distribuída pelo território brasileiro, né, como nós já vimos, com grande parte concentrada na região da Amazônia. Existe atualmente no Brasil cerca de aproximadamente 900 mil indígenas, falando mais de 250 línguas diferentes. Existe em torno, pessoal, de 80 grupos indígenas que ainda não fizeram contato com a nossa sociedade. São povos que são conhecidos, né, por conta de imagens de avião, mas que ainda não fizeram contato com a nossa sociedade. Aqui tem um exemplo da moradia desses povos, de onde esses povos se localizam. Nessa imagem 1, alguns indígenas, eles revidam, né, em relação ao avião com flechas, porque eles desconheciam o que era um avião. É algo novo para eles, é algo desconhecido. Então, eles vão reagir em relação, de acordo com o medo deles, né, por algo desconhecido, por esse meio de transporte que chega fazendo barulho. Então, eles vão estranhar. Estes povos são os Yanomamis, que estão próximos ali à fronteira com a Venezuela. Embora ainda existam, né, gente, grupos que não fizeram contato com a nossa sociedade, existem muitos índios que são bastante integrados à sociedade a qual vivemos. Esses índios, eles frequentam a escola, eles vão à faculdade, eles trabalham. De acordo com um estudioso, Eduardo Viveiros de Castro, pessoal, quando a gente remete ao nome índio, quando a gente fala o termo índio, a gente tem que entender que esse conceito índio ele é muito amplo, ao mesmo tempo que ele deve ser criterioso, porque o índio é aquela pessoa que possui as suas características próprias. Lembrando que esse termo foi um termo dado pelos europeus aos nativos que estavam aqui no continente americano. Então, quando os europeus chegaram aqui, eles nomearam todos os nativos de índios. Só que cada povo, cada população, possui seus hábitos, sua cultura, sua linguagem, né, sua língua materna, sua religiosidade. Então, para esse estudioso, índio é qualquer pessoa reconhecida como índio por uma comunidade indígena. E por sua vez, a comunidade indígena é um grupo de parentes e vizinhos que mantém laços históricos e culturais com as sociedades que existiam na América antes da chegada dos europeus. Então, o termo índio, ele é muito abrangente, ele faz referência a uma população muito grande, e a uma população que não é igual, que não é homogênea. Nós vamos falar hoje sobre duas populações indígenas, dois povos indígenas. Primeiro, os Krahô. Os índios Krahô, eles estão localizados no estado do Tocantins, a nordeste desse estado. Eles também são conhecidos como Craô, Timbira, e chamam a si próprios de Meirim. Esse grupo ele estabeleceu contato com o mundo civilizado no início do século XIX. E desde então, gente, esse grupo ele veio sofrendo perda na sua população. A população no início do século XIX ela era em torno de 3 mil e 4 mil indígenas. Na metade do século XIX, ou seja, no prazo de 50 anos, essa população indígena ela caiu para 620. O que aconteceu? Uma epidemia atingiu essa tribo,
o que levou à morte de várias pessoas pertencentes a essa tribo, além dos conflitos que este povo tinha com os fazendeiros. Então, esses conflitos levaram à morte de vários indígenas também. Até a década de 1950, a população Krahô sofria variações. O que quer dizer? Isso crescia, aumentava, diminuía. Por quê? Por conta dos conflitos com os fazendeiros. Já no final do século XX, a população voltou a crescer. Segundo a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, em 1999, a população Krahô girava em torno de 2.000 pessoas, ou seja, a população ela estava crescendo novamente, né? A população estava tendo condições de aumentar a sua comunidade. Aí a gente pode pensar que foi por conta de demarcação de terras, foi por conta de respeito às suas propriedades, o que permitiu o crescimento dessa população e o crescimento, inclusive, das aldeias. Nos 2 últimos séculos, os Krahô absorveram membros também de outras etnias. A língua timbira, gente, é a primeira que eles aprendem a falar. Porém, eles aprendem também o português. Normalmente, o português, quem aprende são os homens, porque são os homens que estabelecem maior contato com outras pessoas, maior contato com sertanejos. Normalmente, quando precisa ir à cidade, são os homens que vão. Não quer dizer que as mulheres não saibam, mas a língua portuguesa, ela é predominante, né, em relação à população masculina desta tribo, destes povos Krahô. A organização familiar desses povos está centrada na mulher. O que quer dizer isso? Normalmente, quando há um casamento na tribo, o marido vai morar na casa da esposa. Quando o sogro, o pai da esposa, falece, o marido assume a casa e as outras filhas precisam se mudar com os seus respectivos maridos para as regiões próximas. Então, é a mulher que é o centro, tudo vai girar, tudo vai acontecer em torno da vida da mulher. As moradias dos índios Krahô, elas são sem janelas e com poucas ou nenhuma divisão interna. Elas são cobertas com folhas de palmeira e não possuem janelas. No interior destas casas ficam dependurados cestos de folha de buriti de vários tamanhos. É comum também o uso de cabaça, recipiente para pegar água e guardar alimentos. A música vocal é um dos aspectos marcantes da vida ritual e artística dos Krahô. Os índios Krahô, gente, eles realizam uma atividade, um tipo de esporte, né, que é a corrida de toras. Essa corrida acontece como se fosse um ritual, acontece após caçadas, pescarias e trabalhos na roça quando são desenvolvidos de forma coletiva. Como que funciona essa corrida de toras, né? Eles pegam 2 toras, enfeitam, pintam, ornamentam, né? Cada tora ela é carregada por um companheiro. Esse companheiro vai repassar a tora a outro companheiro da mesma metade da tora. Ou seja, eles vão trocando a tora para ver quem é o vencedor. Vamos falar um pouquinho agora sobre os povos Quiriri. Os povos Quiriri, gente, eles estão localizados ali ao norte da Bahia. Eles vivem em uma região mais seca, uma região de semiárido, com um regime de chuva baixo. Em Tupi, o termo Quiriri significa silencioso, calado, é um povo taciturno, né? Mais quieto, sem muito barulho. Eles estão localizados nos municípios de Banzaê e Quijingue, no norte da Bahia. Nesta região, gente, já aconteceram muitos conflitos entre os índios e colonos no século XVIII. Lembrando que os colonos eram os portugueses que estavam aqui no território para colonizar esta terra. Em 1710, no entorno do Rio São Francisco, fazendeiros entraram em conflito com indígenas e jesuítas. O que aconteceu? Essas pessoas elas queriam terras para criar gados. Só que os jesuítas já estavam instalados nessas redondezas com aldeias, com missões, né, para catequizar esses indígenas. Essas pessoas, esses fazendeiros, entraram em conflito.
Diante disso, os jesuítas eles vão ao governo português reclamar a posse dessas terras, reclamar e falar que os jesuítas têm direito a essas terras. Assim vai surgir a aldeia Saco dos Morcegos. A aldeia ela vai ser fundada pelos jesuítas com autorização da coroa portuguesa. Essa aldeia ela vai ter aproximadamente cerca de 700 casais. Só que no final do século XVIII, no século XVIII, os jesuítas eles vão ser expulsos do território brasileiro pelo governante, né, que na época vai estar aqui no Brasil, Marquês de Pombal. Marquês de Pombal vai achar que os jesuítas vai estar atrapalhando os planos dele de desenvolvimento. Então, vai expulsar os jesuítas do território do Brasil colônia. Quando isso acontece, gente, esses indígenas novamente vão entrar em conflito com os colonos. Por quê? Os colonos, os portugueses, vão querer ocupar essas terras e não vai haver ninguém para protegê-los. Não vai haver nenhuma lei que proteja a terra desses indígenas. E essas lutas, esses conflitos vão se tornar muito sangrentos e vai exterminar a grande maioria dos povos Quiriri. Mas, apesar destes conflitos, apesar da população Quiriri ter se reduzido muito, a partir de 1949, eles vão começar a reivindicar as terras que pertenciam a eles desde o século XVIII. Eles vão se organizar politicamente, eles vão formar grupos, vão fazer manifestações, vão realizar protestos. Então, eles vão se organizar de tal forma que eles vão fortalecer o seu grupo e vão criar laços com outros grupos indígenas. A partir desses protestos, a partir dessas manifestações, eles vão conseguir, em 1990, regularizar o seu território. E, mesmo tendo o seu território regularizado, gente, esses povos ainda vão sofrer, vão ter muito trabalho com as suas propriedades, para, de fato, ter a posse dessas terras e não ter problemas com fazendeiros. O povo Quiriri hoje constitui um grande exemplo de luta indígena. Eles realmente são um exemplo de resistência à tomada de suas terras, de resistência à preservação da sua comunidade, de preservação da sua identidade e da sua cultura. Os Quiriri, como forma de subsistência, eles praticam a agricultura. Eles, como nós vimos, né, em geografia, a agricultura de subsistência é aquela que serve para manter a família, serve para alimento da família, né? E se houver algum excedente, esse excedente ele é trocado ou ele é comercializado. Os ciclos de plantio e colheita, eles devem ser articulados de maneira que garanta a subsistência mínima do grupo doméstico. Nesse tipo de agricultura, como nós vimos, há o trabalho familiar. E todos vão para a lavoura, desde as crianças até os mais velhos. Nesse grupo, a mandioca é um produto extremamente importante, porque a partir dela eles fabricam a farinha. Os laços comerciais desses povos são regional, é ali naquela região, não se expande para outros locais, né? E esses povos também, eles trabalham de forma conjunta, com a ajuda de grupos, né? Um grupo ajudando o outro. Atualmente, os Quiriri, eles falam apenas o português, esporadicamente, de vez em quando, é que eles usam fragmentos da língua materna, do Quiriri, né? Eles possuem uma organização política que é dividida em núcleo. Cada núcleo se submete à autoridade de um conselheiro. Essa organização, gente, política é o que permitiu a manutenção das terras desses povos. Então, eles precisaram se estruturar e se organizar para, inclusive, ter uma articulação com o governo para conseguir demarcar suas terras. Os indígenas Quiriri, eles realizam um ritual chamado toré. Esse ritual, eles se apropriaram dos tuxá. O toré, gente, é parte de um conjunto mais amplo de crenças. É um ritual que os índios do Nordeste praticam e representa o símbolo de união e de etnicidade.
Ou seja, o Toré ele vai fornecer elementos que garantem a esses povos o que os une, mas ao mesmo tempo vai mostrar a diferença de cada grupo, em que cada grupo se diferencia. O toré, geralmente, ele é realizado aos sábados de noite em amplos terreiros. E esse ritual, ele está envolto com cenas de canto e de dança. Nessa imagem aqui, nós vemos algumas cenas, né, desse ritual toré, vemos algumas pessoas ao centro. Esse ritual, ele acontece, gente, ele inicia, né, em fila indiana, com as pessoas cantando e dançando. Bom, finalizamos aqui alguns conhecimentos sobre esses dois povos. Tem algumas atividades para vocês fazerem do livro, páginas 202 e 204. Se for preciso, consultem as informações no livro também, tá, pessoal? Que o livro de vocês está com bastante informação sobre esses dois povos indígenas. Até a próxima aula, bons estudos para vocês e lembre-se, juntos no caminho certo.